Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Jesus é ungido para o sacrifício. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: Por que esse desperdício? Portanto, esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: Por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois, quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou, como um memorial a ela, o pacto da traição. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro do chefe dos sacerdotes e lhe propôs: O que me darás caso eu vou entregue? E lhe pagaram o preço 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: Ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: O mestre manda dizer-te: É chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. E os discípulos fizeram o que Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Então aqui, essa passagem tem um ponto bem específico. Jesus mandou eles ao encontro de um homem. Então, o que dá aqui para a gente entender? Que quando Jesus estava aqui no plano terreno, existiam anjos apoiando para que acontecesse tudo conforme estava previsto, né? Tudo conforme Deus planejou para a vida de Jesus. Existia, sempre ele pedia, falava: olha, vai lá e converse com um certo homem, fale que o mestre está chegando. Mas você não vê isso em parte alguma. O que você percebe é que Jesus sempre estava à frente nas ações que ele ia realizar, já tinha um plano, né? Então esse homem foi lá, preparou a ceia para ele, sem questionar nada, sabe? Então parece que são anjos ajudadores já que vieram junto no plano terreno para ajudar Jesus, sabe? Tem outras ocasiões que eu, conforme a gente vai lendo, a gente vai identificando, a gente vai percebendo que são pontos que a Bíblia, que o Novo Testamento nos mostra, né? Que essas ajudas assim que eram divinas. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Jesus revela o traidor. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar, um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indagou-lhe Jesus. Indicou-lhe Jesus: Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, esse é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, a que haveria de consumar a traição, disse: Acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: Sim, tu o declaraste. A ceia do Senhor. Quando comiam, Jesus pegou um pão, deu graça, quebrou-o e deu aos seus discípulos, recomendando: Tomai
comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graça e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. Então percebe que aqui ele já compartilha o pão e compartilha do vinho, né? Do que ele estava comendo e do que ele está bebendo. E ele fala, todos para a remissão do pecado. Não tem distinção. Todos devem participar da ceia do Senhor. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Então aqui agora ele faz uma promessa, tá? Essa promessa é que ele não vai mais tomar a ceia. Ele não vai mais cear com os discípulos. A próxima ceia dele vai ser um vinho novo no reino, tá bom? E a gente vai ainda chegar nesse ponto. Então, mas ele já deixou pré-dito que essa é a última que ele está tomando no reino terreno e a próxima vai ser no vinho novo dentro do reino do Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. Então Jesus lhe revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que, ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Jesus ora no Getsemane. Seguiu Jesus com seus discípulos, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudesses vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para que não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Então, aqui o que Jesus está sinalizando? Ele falou um pouco antes de subir para orar no Getsemane, que Pedro irá trair, negá-lo 3 vezes, tá? E ele foi lá e pediu ao Pai que, se for possível, que não aconteça isso, né? Que ele não quer que Pedro negue ele, mas que seja feita a vontade do Pai. Aí ele volta a Pedro e explica para Pedro que Pedro não pode dormir, porque quando ele dorme, ele vai ser colocado esse pecado nele. Se ele ficar vigiando, aí as hostes do mal não conseguem colocar o pecado nele, tá? E aí ele pede: fique vigiando. Por quê? Porque o seu espírito ele está pronto, mas a sua carne é fraca. Então, se você dorme, essa maldade vai ser colocada em você. Então, ele pede para ele vigiar, né? Ele ora uma vez, pede para o Pai tirar isso dele, e aí volta lá, ele está dormindo. Daí Jesus já sabe, olha, ele vai
Me trair por quê? Porque ele não está vigiando. Se ele não está vigiando, o demônio vai agir, tá? E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou e os discípulos indagou: ainda dormis? E descansais? E descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então ali, as 3 vezes que ele pediu para Deus passar para frente, né? Afasta de mim esse cálice, se for da vontade do Pai, é as 3 vezes que Pedro vai negar ele. Mas as 3 vezes o Pedro dormiu, então Pedro não vigiou. Então, por isso que Pedro vai negar ele as 3 vezes, e mesmo ele pedindo 3 vezes por Pedro, não foi possível de receber, porque era a vontade do Pai que prevalecia, né? E aí ele continua: levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. Jesus é traído e preso. Então ele já previu, né? Ele já sabia que Judas já estava vindo. Então vamos levantar e vamos seguir, que o meu traidor já está se aproximando. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte do chefe dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, afirmando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, este é quem procurais. Prendei-o. Então, aproximando rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e deu-lhe um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Aqui ele está dizendo: todos que lançam mão da espada pela espada morrerão, significa que se você não leva as tuas aflições a Deus e quer lutar com as tuas forças terrenas, qualquer arma que você use é a mesma arma que você vai morrer, porque arma nenhuma vai trazer a vitória para você no mundo terreno, só a comunhão com Jesus. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? Ele pergunta aos discípulos, né? E naquele mesmo instante, Jesus te dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venha contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estives ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Jesus diante do tribunal. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram 2 testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Isso é o que ele realmente fez depois, né? O santuário, ele fez o sacrifício, né? Que é o sacrifício dele, nós somos o templo, nós somos um santuário. Ele fez o sacrifício, o santuário foi destruído, mas em 3 dias ele foi reconstruído e trouxe ainda o Espírito Santo para habitar no santuário. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que vos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declaraste.
afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu lhe revelo a todos vós. Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando. Ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurraram, enquanto outros lhe desferiram tapas, gritando, vociferando. Profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Quando Pedro negou Jesus. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que fala. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda a certeza, és igualmente um deles. Portanto, o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou, e naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Então, conforme Jesus ia profetizando, as coisas iam de fato acontecendo, fosse elas agradáveis ou não, porque todos os passos que aconteciam eram necessários, já havia sido profetizado que seria assim. Então Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Então nós ficamos aqui, irmãos, no Mateus 26, tá? A gente continua no próximo com a leitura e o comentário de Mateus 27. Mateus vai até o 28, Então já estamos no final. Aí depois a gente já começa Marcos, vamos para Lucas, João, vamos chegar até Apocalipse, tá bom? Vamos aos passinhos, vamos devagar e a gente vai fazendo um breve comentário. Conforme a gente vai evoluindo na leitura, a gente vai aumentando o nosso entendimento e a gente vai agregando mais comentários, Daí menos leituras e mais comentários, para que a gente torne uma unidade de conhecimento, tá bom? A gente consiga chegar a um nível em que a gente se aproxime das percepções da palavra, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero vocês no próximo vídeo, até lá!